fazia bastante tempo que eu não gravava pra vocês, mas eu adoro esse quadro do nosso canal e eu quero perdurar ele. Muita gente estava perguntando, Ana, você encerrou o Café com Polêmica? Não, não encerrei. Era falta de oportunidade mesmo de gravar. Bom, além de eu receber direto inbox, assim, com sugestões de assuntos pro Café com Polêmica, eu fiz um post no Facebook ontem, pedindo algumas ideias de assuntos pro Café com Polêmica, né? E pedi para as meninas capricharem para perguntar coisas bem polêmicas mesmo. E as respostas foram ótimas e eu selecionei alguns assuntos que elas pediram lá, mais alguns que o pessoal tem me pedido inbox, mas cada Café com Polêmica eu vou falar sobre um assunto. Bom, esse Café com Polêmica vai ser super atual, que eu vou falar sobre política. Bom, eu não sou a mais entendedora de política do mundo, né? Nem uma estudiosa da questão. Eu nem gosto muito de política, para falar a verdade, embora seja uma obrigação de todo cidadão conhecer um pouco de política, né? Não é um assunto que eu não gosto muito, eu acho que eu acabo me estressando muito. E eu quero dizer que tudo que eu vou dizer aqui, eu tô embasada em informações que eu tenho, né? Então, assim, talvez não sejam a verdade, né? Porque são informações que eu tenho de ler coisas, né? E então não necessariamente é verdade, mas é a minha opinião, né? Muitas coisas vão ser a minha opinião e outras vão ser embasadas no que eu já li. Então vamos lá, o pessoal tá perguntando sobre o quadro político que a gente está vivendo aqui no Brasil. E a gente não pode negar que da nossa geração, pelo menos assim da minha, que eu sou de 87, digamos que é uma dos momentos mais históricos da política, né? Política e economia, né? Na minha geração a gente passou por outros momentos ali, que nem o momento do real, né? Vários momentos ali que foram importantes também, mas eu acho que esse tá de parabéns. É um momento muito importante. Bom, o que dizer, o pessoal pediu pra eu discorrer sobre a minha opinião sobre o atual governo, a Dilma, né, o PT e tal, e tudo isso que tem acontecendo. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui pra vocês, isso é uma coisa particular, eu não tô aqui pra vocês me recriminarem, tá? Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do outro e a gente tem que respeitar a decisão do outro, tá? Eu quero dizer pra vocês que eu votei no Lula na primeira e na segunda eleição, tá? Eu sempre fui petista, assim, tipo, ai não, petista hoje, mas tipo assim, eu sempre gostei muito da ideologia do partido, porque eu sempre fui de esquerda, né? É uma posição política que eu sempre tive, que foi sempre a esquerda. Então, assim, o PT era o que melhor me representava naquele momento. Então, o que aconteceu? Eu decidi votar no Lula e pra mim ele era como pra muitas pessoas, ele era uma grande chance pro nosso país. Não tem como eu falar do momento atual sem começar pelo menos do primeiro mandato do Lula, né? Bom, o que dizer do governo dele? Eu não acho que tenha sido um governo bom, assim, perfeito, mas eu não acho que tenha sido um governo ruim. Eu tô dizendo no sentido de administração e de coisas, eu não tô falando ainda de corrupção, tá? Então, assim, eu acho que ele fez muitas coisas boas pro nosso país, assim como outros governantes anteriores também fizeram. Eu acho que uma coisa importante que ele fez foi igualar, assim, bastante a situação econômica da população. As pessoas que eram miseráveis ficaram pobres, né, que é melhor do que miserável, e as pessoas pobres se tornaram classe média. E até hoje, de uma certa forma, se arrasta isso, tem isso no país ainda, então tem se mantido isso, né, que eu acho que é uma coisa benéfica para todo mundo, né, a oportunidade. Eu acho que vários projetos que eles fizeram foram muito legais, né, que nem Minha Casa Minha Vida. Eu tenho um apartamento por Minha Casa Minha Vida, eu não tô falando isso, defendendo nesse sentido o governo, por apenas esse benefício que eu tive. Não, é que eu tenho visto, acompanhado pessoas que eu conheço, como que elas melhoraram de vida e tal. Ok, pra mim isso foi um lado bom, fora que assim, a questão da dívida externa que acabou, que era uma coisa assim que eu particularmente acho que é muito complicado, porque assim, você ter uma dívida externa não significa só que você deve pra alguém. Você ter uma dívida externa é a mesma coisa que você ser casado e dever pro seu pai ou sua mãe, entendeu? Tipo, eu vou casar, só que tipo, eu vou emprestar uma grana do meu pai e da minha mãe. Aí você é casado, tipo assim, você é uma família à parte, só que você fica, parece que sempre dependendo e numa situação assim de dominação de outra pessoa.
assim como no Brasil, a gente ficava numa situação de dominação dos outros países. E eu acho que, assim, foi como se fosse uma carta de alforria para o país mesmo, a gente se libertar dessa dívida externa. Ok. Bom, então acho que isso foram os lados bons. Só que no segundo mandato do Lula, eu comecei a achar que realmente as coisas não estavam muito de acordo. Ele também tinha umas viagens, assim, tipo umas maconhas, como eu costumo dizer, umas coisas meio viajadas. Assim como vários outros presidentes que já tiveram. Aí entrou a Dilma. Bom, não adianta a gente negar que a Dilma, ela é o Lula, né? Ela só entrou porque o Lula não podia se reeleger. Então, assim, na verdade, acho que no fundo, eu acredito particularmente que quem governava um pouco o país ali era o Lula, tinha uma grande influência dele. E daí começou-se a fazer coisas, assim, bem nada a ver, sabe? Tipo, como todo político também, não adianta, ela prometia coisas assim, que ela não ia cortar certos benefícios ou certas coisas na evolução da educação e tal, e ela foi lá e cortou, não sei o que, blá blá blá. Fora que agora, claro que a gente sempre desconfia, né, a gente nunca tem muita confiança em político, aliás, a gente costuma generalizar isso, infelizmente não posso dizer que 100% dos políticos são corruptos, mas a maioria aqui no nosso país, não tem como falar que não. Então, assim, quando começou a acontecer as coisas, assim, aparecer os podres, assim, de corrupção do PT, do atual governo, de outros partidos, outros políticos que estão envolvidos e tal, beleza, o que eu acho sobre isso? Primeiro que eu, assim, fico muito feliz que o que eu acho que é um momento histórico do nosso país é realmente as pessoas estarem sendo punidas. Eu tenho visto, assim, que ainda não está no nível satisfatório, mas os políticos, eles estão sendo melhor punidos e as coisas estão sendo, assim, reviradas, fuçadas e caçadas mesmo. Porque sempre as coisas eram abafadas, sabe? E hoje não tá mais acontecendo isso, tanto, né? Eu ainda acho que tem muito podre pra sair, tem muita coisa que ainda vai ficar escondida e nunca vai aparecer, infelizmente. Então eu acho assim, por exemplo, minha opinião sobre o Sérgio Moro. Bom, até agora ele tem sido um bom juiz, né? E ele tem feito um bom trabalho, assim como a Polícia Federal também. Então, assim, todos eles têm meu apoio particular e eu espero que seja assim. E para mim, eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles, né? É que simplesmente, antigamente, não se existiam pessoas assim. E eu acho isso que me preocupa aqui no nosso país, sabe? Eu acho que a gente tem que apoiar e tem que incentivar tudo. Só que a gente não pode aceitar que isso seja uma coisa que seja um máximo. E sim, que seja uma coisa que é o mínimo que se deve acontecer, entendeu? Porque essas pessoas estão lá pra fazer isso, entende? Outra coisa, assim, que eu também quero polemizar aqui sobre a questão do Facebook, né? A política e o Facebook. Gente, quem nunca entrou numa rixinha ali de política ou ficou coçando o dedo pra comentar algum post de alguém? Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? Mas às vezes, realmente, quando a pessoa tem uma opinião diferente da sua, você vai lá e tem vontade de comentar ou simplesmente... Eu não costumo postar isso no Face do meu canal, mas no meu Face particular, às vezes eu posto algumas coisas e um post que eu fiz ultimamente que deu bastante polêmica, e eu acho que eu gosto um pouco de ser polêmica assim, foi quando o Lula foi preso. Não sei se vocês lembram que todo mundo tava falando no Facebook que o Lula foi preso, mas na verdade ele foi pego, né, pra depor. Bom, muita gente postou no Facebook que, acabou, que agora o Lula foi preso, que até que enfim, não sei o que, tal. Gente, acorda. Tipo assim, ótimo, o Lula é um bandido, a Dilma é um bandido, tem que ser preso, todos eles têm que ser presos. Mas, gente, pelo amor de Deus, só eles serem presos não vai ser a solução. Claro que é uma coisa para ser comemorada, mas tem gente que extrapola no sentido que acha que isso vai ser a única solução, entendeu? Que eles são, assim, os principais, vamos dizer assim, os principais dominadores de toda a situação. Claro que pela posição que a Dilma tá, ela é a presidente da República, então, né, tipo assim. Mas, gente, tem muita gente por trás aí, entendeu? E isso a gente não pode achar que só isso é a solução, entendeu? Que só isso tem que acontecer.
A gente tem que ser desmascarado todo mundo, entende? E lógico, assim, há uma preocupação muito grande com que se houver o impeachment, se a Dilma sair, quem que vai assumir? Eu, sinceramente, fico muito preocupada em quem que vai assumir, porque meio complicado aí, né? Mas seja o que Deus quiser, vamos dizer assim. Mas eu acho realmente que ela tem que ser penalizada pelo que ela fez, né? Então, assim como todos os outros. O que eu costumo polemizar é nesse sentido, sabe? Eu fiz um post dizendo assim que o fato do Lula ser preso não vai fazer com que toda a corrupção do Brasil acabe, zere todo o passado, zere todo o futuro. Tudo bem, é um grande passo? É. E não vai acabar também com a dengue, com a zika, né? Com a AIDS do mundo, né? Com a falta de paz mundial. Então, assim, a gente não pode viajar, sabe? A gente não pode ali, tipo, né? Ah, legal, tal. A gente não pode ser iludido. Eu acho que a grande diferença que a gente pode fazer não é ficar fazendo mimimi no Facebook no sentido de ficar postando coiseiras, assim, escrachando o governo e tal. Acho que todo mundo tem direito, ok. Mas eu acho que não é só isso, sabe? Que é o que eu penso. Eu vou falar o que eu penso particularmente. Eu acho que a nossa ação não é só essa. A nossa ação é pensar na hora de votar, né? O que é muito difícil porque a gente não... Quando a gente vota numa pessoa, num político, muitas vezes a gente não tem como saber se ele é corrupto porque ele nunca teve nada assim que apareceu, né? Mas a gente tentar ter o mínimo de noção, assim, pra votar, sabe? Que é uma primeira coisa e contar um pouco com a sorte também, infelizmente. Outra coisa que eu acho muito importante, aliás, eu acho a mais importante de tudo, acho que a primeira coisa é que a gente tem que deixar de ser corrupto. Não adianta a gente querer, eu acho que sinceramente, com todo respeito, com todo brasileiro que está assistindo meu canal, mas o brasileiro tem o governo que merece, infelizmente. Assim, não que eu digo todos, entende? Eu não estou generalizando. Só que assim, gente, infelizmente, a maioria dos brasileiros são corruptos. O Brasil tem uma característica muito forte, eu não vou falar que em outros países não tem. Estou falando do meu país, que é da onde interessa. O Brasil tem uma característica muito forte de corrupção. E corrupção, gente, não é você roubar dinheiro público só. Corrupção é você furar uma fila, é você ultrapassar pela direita, porque você... A questão é a seguinte, uma coisa que eu fico muito brava, gente, é uma pessoa que ultrapassa pela direita, quando tem uma fila de carros, eu olho para aquela pessoa e penso assim, gente, o que faz aquela pessoa pensar que ela é melhor do que as outras que estão ali esperando, entende? Assim como tudo, é você ter uma TV pirata em casa, você comprar alguma coisa pirata, é você comprar alguma coisa roubada. Ah, não foi eu que roubei, eu só tô comprando mais barato, boa, de boa. Gente, eu não tô falando isso com a hipocrisia de dizer que eu não sou uma pessoa corrupta. Uma coisa que eu acho que eu sou corrupta, por exemplo, é que esses dias mesmo, eu já gravei o snap pra vocês e contei, eu tava gravando muitos snaps pra vocês dirigindo, porque era o tempo que eu tinha. E daí eu recebi o snap de uma seguidora falando assim, Nádia, olha, eu acho que você não devia fazer isso, porque além de ser errado, ser perigoso, colocar sua vida em risco de outras pessoas, você ainda tá dando um péssimo exemplo. Gente, aquilo foi tipo assim, nossa, verdade. A gente faz as coisas sem perceber, entendeu? E tipo, isso não tá, eu fazer isso sem perceber, não tá diminuindo o que eu fiz. Realmente, isso que eu fazia era ridículo, era um absurdo. E, tipo, na hora eu me toquei, sabe? Falei, não, tal. Então, a gente tem que ter essa visão, sabe? Não é, ser perfeito. Mas a gente olhar em tudo que a gente faz, se a gente tá fazendo corretamente. É você usar uma cota que você não merece. É você querer tirar vantagem de alguém de alguma forma, sabe? Passar alguém pra trás, ficar com um troco no mercado, a menina te deu um troco a mais, aí, o problema é dela, o mercado é rico, dane-se que o mercado é rico, claro que provavelmente o dinheiro vai ser tirado dela depois, mas tipo, gente, não é seu, entendeu? Não é seu, não importa. Você não roubar uma caneta, você não tirar um xerox do seu trabalho de coisas particulares. Então, é 1 milhão de coisas que a gente tem que pensar, entende? Então, eu acho que, de repente, esse momento é muito legal, porque eu acho que tá gerando uma reflexão na galera, sabe? Não é só eu que penso assim, tem outras pessoas que pensam assim, tem pessoas que não pensavam assim e estão começando a pensar dessa forma. Tipo, não, pera lá, gente, vamos mudar de uma forma geral, assim, sabe? Mudar essa visão de que o Brasil é o país do jeitinho, é o Brasil das manobras, é o país das pedaladas, sabe? Você fazer as coisas de uma forma pra tampar alguma coisa ali, as coisas têm que ser as claras, eu acho, em todo lugar, entende? Então, a minha opinião sobre isso é essa. Outra coisa também que
também que eu postei esses tempos no Facebook, que estava me deixando muito incomodada, gente, eu quero deixar claro que assim, eu não tenho preferência nenhuma por nenhum partido mais e nenhum político, de verdade. Eu tô assim super decepcionada, eu sinceramente não sei em quem eu vou votar na próxima eleição, né, quando que vai acontecer, não sei como que funciona se tiver um impeachment, mas, tipo assim, gente, eu acho que respeito cabe em todo lugar. Então, assim, há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, que andou rodando por aí um adesivo que era colocado no tanque de combustível quando começou a subir bastante combustível, que era a Dilma de perna aberta. Outra coisa que estava rolando agora no Facebook nos últimos tempos é sobre aquela fazenda, sítio, né, do Lula que... Tipo, ele disse que não é dele, dizem que é dele, disse que não é dele, diz que é dele. E tava rolando uma foto, tipo uma montagem, assim, dele, a dona Marisa, que é a esposa dele, e a Dilma pelados no sítio. Ah, descobriram o sítio do Lula. Gente, eu fiquei indignada com aquilo. Isso é uma, perdão a palavra, é uma puta falta de respeito. Meu, em primeiro lugar, eu vou falar o que eu penso. Se eu fosse compartilhar uma coisa daquela, o que eu pensaria? Em primeiro lugar... Ele é o ex-presidente da República, ela é a presidente da República. Não importa se eles são corruptos, se eles são assassinos, se eles são o que for. Eu acho que assim, quando você faz um post desse, esse post quer dizer muito mais sobre você do que sobre eles, entendeu? Outra coisa, no meu caso, eles são pessoas mais velhas do que eu. Então eu acho assim, por mais que ela é uma presidente corrupta, digamos... Ela é presidente do meu país, então ela é uma autoridade do meu país, então eu tenho que respeitar. Eu não faria isso com ninguém, com o vizinho, com qualquer um aí na rua, muito menos com ela. Eu acho assim, uma baita falta de respeito. Eu acho que daí as pessoas estão extrapolando, sabe? Eu acho que a gente querer justiça, a gente apoiar, de repente até ir pra rua, tal, depois eu vou falar sobre isso. A gente até ir pra rua lá, fazer manifestação de forma pacífica, falar não, impeachment, que seja... Gente, escreva o impeachment de uma forma correta. Se vocês têm dúvida como se escreve impeachment, coloca no Google antes, gente, porque eu vi cada coisa nessa última paralisação, acho que foi do dia 13, né, que demais, assim. A gente vê como que a educação do país não tá bom mesmo. Mas aí qualquer coisa, se vocês tiverem uma dúvida, porque é uma palavra, ela não é inglês, eu achava que era inglês, mas eu acho que ela é de origem latina, não sei se eu tô falando qualquer coisa eu escrevo aqui pra vocês. Eu vou escrever aqui também como se escreve impeachment. E eu até esqueci o que eu tava falando, gente. Beleza, vocês querem ir pra rua, ok? Eu acho que é legal, entendeu? Eu acho que toda essa forma é uma coisa legal. Agora, você ficar querendo agredir outra pessoa no Facebook por causa disso, querer desrespeitar alguém por causa disso, eu acho que é uma forma assim meio ridícula de se comportar. Outra coisa também que eu acho bem engraçado é, aqui na minha cidade, eu não sei se onde vocês moram teve isso. Isso foi muito antes de acontecer bastante coisa, revelações sobre o Aécio, né? Eu particularmente não tenho a menor empatia por ele, assim, a menor simpatia, assim, com a pessoa dele. Eu detesto o tipo dele, assim, sabe? Não gosto. Nunca votaria nele. Daí o pessoal colocou um adesivo, assim, quando a Dilma foi eleita, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Aí, tipo assim, minha pergunta é, o que você fez de diferente, assim? Tipo, como assim a culpa não é sua, você votou no Aécio? Tipo, é outro, sabe? É aquela velha história do tipo assim, é rouba, mas é bom, de repente, entendeu? Então, assim, a gente não pode aceitar isso, gente. Claro, no começo do vídeo eu falei pra vocês sobre as coisas que eu achei boa do governo do Lula, sim, até eu perceber o que estava acontecendo da parte ruim. Então, gente, eu acho assim, que... acima de tudo, a gente tem que ter uma quebra de paradigmas. Vou falar sobre as manifestações. Primeiro que a gente não tem nem o que comentar sobre violência nas paralisações, nas manifestações das duas partes, gente. Tanto do pessoal a favor do impeachment, quanto do pessoal que estava apoiando o PT. Ridículo, não tem nem o que comentar isso, porque violência é um absurdo. Outra coisa que eu acho engraçado também, gente, é que infelizmente... Isso assim, gente, eu tô polemizando mesmo, são coisas do tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com a vida dessas pessoas, mas eu tô tipo trazendo aqui porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai rir aí do outro lado, porque pensa a mesma coisa. Gente, desculpa, mas tem muita gente no meu Facebook que eu tenho certeza que foi na manifestação pra postar foto no Instagram e no Snapchat, de verdade, sabe aquela pessoa do tipo assim, vou fazer uma encenação, partiu o impeachment. Teve uma outra, assim, teve uma no meu Facebook, tipo uma camiseta do Brasil bem decotada, assim, siliconão, sabe? Foto, assim, ângulo do peitão. Impeachment. Hashtag impeachment. Outros vão pra lá pra, tipo, fazer churrasco. Aqui na minha cidade,
lá na catedral, que é a praça da igreja lá, que é a principal, que normalmente a manifestação é lá, tinha pessoa fazendo churrasco. Não que eu acho assim, não pode fazer churrasco, não. Gente, mas eles estavam lá pra farra, tinha gente bêbada, carregando bandeira, querendo pra lá e pra cá. Gente, o negócio não é sério, então vamos fazer um negócio sério, entendeu? Quer beber, quer cair, quer morrer? Faz isso assim no seu final de semana, lá com seus amigos e outra coisa. Não uma manifestação, gente, eu acho meio sem sentido, de verdade. Mas é isso, gente, essa é a minha opinião sobre a política. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento, sabe? Não aceitar mais esse tipo de coisa. Vamos pesquisar bem, assim, por mais que eu falo pra vocês que eu não tô a par da política, agora mais do que nunca eu vou ter que dar uma estudada em quem, de repente, porventura, eu vou ter que votar na próxima eleição. Querendo ou não, em 2018 tá aí já. E eu acho que todos têm que fazer isso, sabe, gente? A gente pensar bem na pessoa que vai votar, colocar na mão de Deus também, porque a gente nunca sabe. E uma coisa muito importante, gente, que eu acho, assim, tem muita gente que não leva isso a sério, mas quem acreditar, né? Eu acho muito importante realmente a gente orar pelo país. A gente até comentou na igreja, assim, que quando teve uma campanha, assim, no Facebook, o pessoal pedindo, vamos orar pelo nosso país, para que tudo que seja errado seja mostrado, seja revelado, seja feito justiça mesmo, que ninguém seja injustiçado e tal. E no dia seguinte aconteceu que o Lula foi chamado para depor. Então, assim, eu acho que realmente, gente, Deus, né, tá do nosso lado e a gente tem que realmente levantar um clamor, sabe, pelo nosso país para acabar com isso de uma vez, sabe? Eu acho que um país que o povo ora é um país muito mais forte, com certeza. Nós somos na maioria cristãos e eu acho que é isso, é a minha opinião particular, porque é a minha religião, né? Então acho que a gente tem que orar mesmo. Quem não acredita nessa questão de orar, torce aí. E é isso, gente. Vamos fazer a nossa parte, que é tentar votar certo, procurar cada dia ser uma pessoa melhor, sabe? Ser uma pessoa que não seja corrupta. E tentar passar esses valores para as pessoas, porque o exemplo também é tudo, gente. Passar os valores para as pessoas que convivem com a gente, no nosso trabalho. Querendo ou não, gente, a gente não influencia só pessoas da nossa família, nossos filhos. A gente, com o nosso exemplo, a gente influencia pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. É isso, então, gente. Tá aí meu posicionamento sobre o momento da política. E eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoe se eu chateei alguém com algum comentário, gente. Não foi por mal. Eu só tô, colocando a minha opinião, o que eu penso e tal. Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu acho que cada um faz o que quer. Mas é isso, gente. Vamos refletir aí nessa última parte aí que eu falei, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.